Eles disseram a família Vane não era apenas rica, eles eram amaldiçoados. Todos em Seattle sabiam os rumores sobre a vasta propriedade nas falésias, os gritos na noite, as babás que fugiram antes seus turnos terminassem, e o pai Silas, que não tinha sido visto em luz do dia por uma década. Eles chamavam seus filhos animais selvagens. Eles disseram nenhuma mulher poderia domá-los. Mas eles estavam errados. Não levou um disciplinador, uma bruxa ou um soldado para trazer o rei vampiro aos seus joelhos. Levou uma mulher que não podia falar uma única palavra. Esta é a história de como uma faxineira silenciosa limpou a bagunça de uma dinastia. A chuva no estado de Washington não lava coisas limpas. Ela apenas aperta a sujeira mais fundo nas rachaduras. Isso é o que Rowan Sterling pensou enquanto ela ajustava a alça de sua bolsa de viagem, olhando para os portões de ferro forjado de Blackwood Manor. Ela não era suposta estar aqui. Sua agência, Pristine Polish, usualmente lidava com condomínios de tecnologia de alta gama no centro de Seattle, ou a ocasional casa de solteiro de divorciados em Bellevue. Eles não faziam pesadelos góticos na beira de um penhasco, mas o bônus de pagamento perigoso era o triplo da taxa padrão. E Rowan tinha dívidas que não se importavam com fantasmas ou rumores. Você tem certeza sobre este problema? O motorista, um homem corpulento chamado Dave, perguntou. Ele não desligou o motor. Última garota da agência, Sarah, ela voltou chorando. Disse às crianças amargas. Rowan apenas assentiu. Ela tirou seu telefone e digitou uma mensagem rápida. Eu preciso do dinheiro, Dave. Me pegue às 6 da manhã. Ela mostrou a ele a tela. Dave suspirou, balançando sua cabeça. Tudo bem, mas mantenha sua cabeça baixa. Aquele Sr. Vane é intenso. Rowan saiu da van. No momento que suas botas atingiram o cascalho molhado, a atmosfera mudou. Não era apenas o frio. Era uma pesadez como a pressão do ar caindo antes de um tornado. Os portões rangeram abertos automaticamente, sentindo sua presença, ou talvez sentindo carne fresca. Ela caminhou pela longa entrada de carros. A casa era uma monstruosidade de pedra escura e ângulos afiados, erguendo-se contra o céu cinzento como um dente serrilhado. A maioria das faxineiras estaria tremendo. Rowan, contudo, sentiu um estranho senso de calma. O silêncio era seu mundo. Ela tinha sido muda desde ela tinha 6 anos de idade, um mutismo seletivo que tinha calcificado em um escudo permanente após o acidente que levou seus pais. Em um mundo barulhento, ela era um fantasma, e fantasmas se encaixam perfeitamente em casas assombradas. Ela alcançou as enormes portas da frente de Carvalho. Antes ela pudesse sequer alcançar pela aldrava, a porta foi escancarada. Uma mulher em um terno cinza rígido tropeçou para fora, segurando um arranhão sangrando em sua bochecha. Ela estava soluçando histericamente. Eu desisto. Diga a ele, eu desisto. A mulher gritou para a escuridão do corredor atrás dela. Ela empurrou passando Rowan, quase derrubando-a, e correu para a chuva sem um casaco. Rowan ficou lá piscando. Ela olhou para a porta aberta. O hall de entrada era uma zona de desastre. Um vaso antigo jazia quebrado em 1000 cacos de porcelana através do chão de mármore. Pegadas enlameadas pequenas demais para ser de um adultos, rastrearam subindo a grande escadaria. E havia um cheiro, não apenas poeira velha, mas algo metálico. Sangue de cobre. Não, cheirava a carne crua deixada ao sol. Eu suponho você é a substituição. A voz era baixa, vibrando através das tábuas do assoalho. Rowan olhou para cima. De pé no topo das escadas, envolto nas sombras onde a luz do lustre não alcançava, estava um homem. Ele era alto, terrivelmente assim, vestindo uma camisa social preta, com as mangas arregaçadas para revelar antebraços que pareciam terem sido esculpidos em mármore. Sua pele era pálida, não o pálido doentio de um recluso, mas o alabastro de uma estátua. Silas Vane, o recluso, o investidor bilionário que lidava com seu império através de e-mails e chamadas noturnas. O rei vampiro,
embora os papéis apenas o chamassem de excêntrico. Rowan não ofegou. Ela não se encolheu. Ela simplesmente colocou sua bolsa no chão, abriu o zíper e tirou suas luvas de borracha resistentes. Silas desceu as escadas, seu movimento fluido não natural. Ele parou 3 degraus do fundo. Ele tinha esperado a nova garota correr depois de ver a governanta anterior fugir. Ou, pelo menos, perguntar o que aconteceu. Rowan não fez nenhum dos dois. Ela puxou seu cabelo para trás em um coque apertado, tirou uma pá de lixo e escova portáteis e ajoelhou-se ao lado do vaso quebrado. Eles são monstros, Silas disse, sua voz entrelaçada com uma exaustão que parecia séculos velha. Meus filhos, eles não querem ser governados. Eles não querem ser salvos. Rowan pausou. Ela olhou para ele. Seus olhos eram escuros, quase pretos, com um anel de violeta violento ao redor da íris. Ele estava tentando intimidá-la. Era um teste. Ela tirou um pequeno bloco de notas do bolso de seu avental e rabiscou. Ela arrancou a página e a segurou para cima. Eu não estou aqui para salvá-los. Eu estou aqui para limpar o chão. Silas olhou para a nota. Então, pela primeira vez em muito tempo, o canto de sua boca se contraiu. Não era um sorriso, mas era uma quebra na máscara. A biblioteca é pior, ele disse, virando suas costas para ela. Não vá para a ala oeste. E se você valoriza sua vida, não olhe Sarafina nos olhos. Rowan o observou desaparecer nas sombras do corredor superior. Ela não sentiu medo. Ela sentiu um desafio. Ela pegou um caco de porcelana azul. Comece com a bagunça que você pode ver, ela disse a si mesma. O resto vem depois. Às 2h da manhã, o hall de entrada estava impecável. O mármore brilhava sob a luz da lua filtrando através das janelas altas. Rowan tinha se movido para a biblioteca, uma sala cavernosa com estantes de chão ao teto que cheirava a couro velho e baunilha. Mas Silas não estava mentindo. Era uma zona de guerra. Livros foram puxados das prateleiras, criando montanhas de papel nos tapetes persas. Tinteiros tinham sido derrubados, manchando a escrivaninha de carvalho de preto, e sentado no topo da estante mais alta, balançando suas pernas, estava um menino. Ele parecia ter cerca de 10 anos de idade. Ele tinha a mesma pele pálida que seu pai, mas seu cabelo era uma juba selvagem de cachos pretos azeviche. Ele estava observando-a com intensidade predatória. Este era Bram. Rowan não o reconheceu. Ela sabia que com animais selvagens e aparentemente crianças vampiras, contato visual direto era uma ameaça. Ela colocou seus fones de ouvido. Ela não estava tocando música. Ela apenas usou o recurso de cancelamento de ruído para amortecer o mundo. Mas esta noite, ela os deixou desligados. Ela queria ouvi-los. Ela começou a pegar os livros. Ela os organizou por cor e tamanho, seus movimentos rítmicos, quase como uma dança. Tchum! Uma enciclopédia pesada aterrissou a centímetros de sua mão. Rowan não estremeceu. Ela não olhou para cima. Ela simplesmente pegou o livro, o espanou com um pano de microfibra e o colocou na pilha. Tchum! Tchum! Mais 2 livros seguiram. Bram estava testando seus limites. Ele queria um grito. Ele queria a bronca. Você, menino mau, saia daí. Isso é o que os outros fizeram. Os outros gritaram, e então Bram sibilava, mostrava suas presas, e o jogo terminaria em lágrimas. Rowan continuou a empilhar. Ela trabalhou seu caminho ao redor da sala, limpando as manchas de tinta com um solvente especializado que ela havia trazido. Ela cantarolava uma melodia, uma vibração sem som em sua garganta que só ela podia sentir. De repente, um borrão de movimento. Uma garota mais velha que Bram, talvez 14, caiu das vigas do teto. Ela aterrissou agachada bem na frente de Rowan. Esta era Sarafina. Seus olhos estavam inchados, suas unhas longas e afiadas. Você é estúpida! Sarafina sibilou, mostrando dentes que eram definitivamente não humanos.
Saia. Nós cheiramos seu medo. Rowan parou de limpar a mesa. Ela olhou para Sarafina. Ela não cheirou medo. Ela cheirou detergente de lavanda e alvejante. Rowan alcançou em seu bolso do avental. Sarafina tensionou, pronta para atacar. Mas Rowan não tirou uma cruz ou alho. Ela tirou um pequeno doce duro embrulhado, um butterscotch. Ela o colocou na mesa entre eles. Então ela pegou sua garrafa de spray e se moveu para a janela, virando suas costas para o predador. O silêncio se estendeu. Era pesado, estranho. As crianças não sabiam como processar uma vítima que recusou ser uma vítima. Ela está quebrada, Bram sussurrou do topo da prateleira. Ela não fala, ela é chata. Sarafina bufou. Ela pegou o butterscotch da mesa, o desembrulhou e o colocou em sua boca. Pai a demitirá por luto. Ela ainda nem gritou. Rowan suprimiu um sorriso. Ela limpou o vidro, observando seus reflexos. Eles não eram monstros. Eles eram crianças entediadas, solitárias com muito poder e zero limites. De repente, as pesadas portas de carvalho da biblioteca se fecharam, trancando automaticamente. A temperatura na sala despencou. Oh não, Bram sussurrou. Sua arrogância desapareceu. As sombras no canto da sala começaram a alongar, torcendo-se em formas de garras. O ar ficou denso, sufocante. Não eram as crianças fazendo isso. Era a casa ou algo na casa. Sarafina recuou, parecendo genuinamente aterrorizada. É a Dama Cinza, ela choramingou. Bram, derrube isso. As sombras avançaram em direção às crianças. Rowan virou. Ela viu o medo em seus olhos. Isso não era mais um jogo. Ela não tinha magia. Ela não tinha super força. Mas ela tinha uma garrafa de spray de amônia de força industrial e zero paciência para valentões vivos ou mortos. Ela deu um passo entre as crianças e a sombra invasora. Ela bateu as mãos, um estalo afiado, violento de som na sala silenciosa. As sombras pareceram pausar confusas pela audácia. Rowan apontou agressivamente para a sombra, então apontou para a porta. Para fora. Seu rosto era uma máscara de pura fúria. Não medo, raiva. Você está fazendo uma bagunça do meu quarto limpo. Era ridículo. Uma mulher humana repreendendo uma manifestação paranormal como um cachorro mau. Mas a pura absurdidade disso quebrou a tensão. A temperatura normalizou. As sombras recuaram de volta para os cantos. Bram deslizou pela estante, aterrissando suavemente. Ele olhou para Rowan com olhos arregalados. Sarafina ainda estava mastigando o butterscotch, mas sua mandíbula estava frouxa. Rowan alisou seu avental. Ela caminhou até as portas trancadas, balançou a maçaneta e, quando ela não abriu, ela pegou um grampo de cabelo de seu coque e abriu a fechadura em 3 segundos. Ela abriu a porta, gesticulou para eles saírem e então voltou para sua limpeza. Lá na galeria, escondido no escuro, Silas Vane observou. Ele tinha sentido a onda de energia escura, a maldição da família agindo novamente. Ele tinha vindo intervir para salvar a faxineira de ser traumatizada. Em vez disso, ele observou uma mulher muda em um uniforme de poliéster banir um poltergeist com nada além de atitude e amônia. Quem é você? Silas sussurrou para si mesmo. Pela primeira vez em séculos, o rei vampiro sentiu algo diferente de desespero. Ele se sentiu intrigado. Na manhã seguinte, quando o sol ameaçava o horizonte, Rowan arrumou sua bolsa. Ela caminhou até a cozinha para pegar um copo de água antes Dave chegasse. Na ilha de granito, sentado no topo de uma pilha perfeitamente dobrada de dinheiro. Seu pagamento era uma nota escrita em elegante caligrafia à moda antiga. As crianças pediram você retorne esta noite. Eu dupliquei sua taxa. Não se atrase-se, Vane. Rowan olhou para o dinheiro. Então ela olhou para o calendário na parede. Ela tinha aluguel a pagar. Ela pegou a caneta ao lado da nota e escreveu embaixo dela: eu preciso de mais alvejante e mantenha as janelas abertas. O jogo estava ligado. A segunda noite em Blackwood Manor foi diferente.
A chuva tinha parado, deixando para trás uma névoa espessa e pegajosa que envolveu as falésias como lã molhada. Quando Rowan chegou ao portão, ele não rangeu. Ele se abriu silenciosamente como se tivesse estado esperando por ela. Dave, o motorista, nem sequer desligou o motor desta vez. Você está realmente indo voltar? Ele perguntou, olhando para a silhueta escura da mansão. Você sabe, Ro, há maneiras mais fáceis de ganhar a vida. Eu conheço um cara contratando para uma fábrica de enlatados de peixe no Alasca. Rowan deu a ele um pequeno, seco sorriso e balançou sua cabeça. Ela deu um tapinha no painel, pegou sua bolsa de viagem e entrou na névoa. Ela não estava voltando pelo dinheiro. Bem, não apenas pelo dinheiro. Ela estava voltando por causa do olhar nos olhos daquele garotinho quando as sombras atacaram. Era um olhar que ela reconheceu. Era o olhar de uma criança que sabia os monstros eram reais e que os adultos estavam muito ocupados ou muito quebrados para impedi-los. A porta da frente estava destrancada. Dentro a casa estava quieta, muito quieta. O hall de entrada ainda estava impecável de seu trabalho da noite anterior, mas o ar parecia carregado como a estática antes de um raio. Rowan fez seu caminho para a cozinha. Era um espaço de tamanho industrial, brilhando com aço inoxidável que parecia que nunca tinha sido usado. Ela colocou sua bolsa no chão e tirou seus novos suprimentos, óleo de lavanda, sálvia e um saco de chocolate amargo de alta qualidade. Ela virou para encontrar Bram sentado em cima da geladeira. Ele estava de cabeça para baixo, seus joelhos enganchados sobre o topo, pendurado como um morcego. Seu rosto estava a centímetros do dela. Você voltou, ele disse, sua voz ecoando levemente. Pai disse você não voltaria. Ele disse humanos são frágeis. Rowan não pulou. Ela simplesmente alcançou em sua bolsa, tirou uma barra de chocolate e a segurou para fora. Bram estreitou os olhos. Nós não comemos doce. Nós bebemos. Ele se calou, olhando para o chocolate. É bom? Rowan assentiu. Ela desembrulhou um canto e quebrou um pedaço, comendo-o ela mesma primeiro para mostrar não estava envenenado. Então ela ofereceu a ele um pedaço. Bram o pegou com velocidade sobrenatural. Ele o colocou em sua boca, mastigou e seus olhos se arregalaram. A onda de açúcar atingiu seu metabolismo de vampiro instantaneamente. Ele caiu da geladeira, aterrissando silenciosamente. Ok, ele disse limpando sua boca. Você pode ficar, mas só porque você tem os bons lanches. Mas cuidado com Alice Tister. Ele está vindo esta noite. Rowan levantou uma sobrancelha. Ela tirou seu bloco de notas. Quem é Alice Tister? Tio Alice Tister. Bram cuspiu o nome como se fosse uma palavra de maldição. Ele quer pai para assinar papéis. Ele diz pai está mentalmente comprometido. Se ele assinar Alice Tister, fica com a casa e ele nos mandará embora. Rowan franziu a testa. As sombras da biblioteca faziam sentido agora. O estresse na casa estava se manifestando fisicamente. Ela estava prestes a escrever outra pergunta quando a porta da cozinha se abriu. Silas Vane ficou lá. Ele parecia pior que a noite anterior. Sua camisa estava desabotoada na gola, seu cabelo desgrenhado, e os anéis violetas ao redor de suas íris estavam opacos. Ele parecia um rei cuja coroa era muito pesada. Bram, Silas disse sua voz rouca. Vá para seu quarto. Alice Tister estará aqui em 1 hora. Eu quero ficar com a faxineira. Bram protestou. Ela me deu chocolate. Bram, agora. O comando não foi gritado, mas carregava um peso que fez o ar vibrar. Bram olhou feio para seu pai, sibilou um som como uma chaleira fervendo e desapareceu em um borrão de velocidade. Silas suspirou, apertando a ponte de seu nariz. Ele olhou para Rowan. Eu disse a você para deixar as janelas abertas. Você não me disse você estava trazendo lanches. Rowan encolheu os ombros. Ela apontou para o bloco de notas onde ela tinha escrito: Eu preciso limpar a sala de jantar. Nós não usamos a sala de jantar, Silas disse de forma desinteressada.
Nós não fazemos jantares de família. Rowan olhou para ele. Ela viu a exaustão em sua postura. Ele era uma criatura de imenso poder. Ainda assim, ele estava sendo esmagado pelo peso mundano da paternidade e burocracia. Ela caminhou por ele, indo direto para a sala de jantar. Silas a observou ir perplexo. Ninguém se afastava dele. A sala de jantar era um túmulo. Uma longa mesa de mogno coberta por uma década de poeira sentava sob um lustre de cristal que era escuro e cheio de teias de aranha. As cadeiras estavam viradas. Rowan começou a trabalhar. Ela não apenas limpou, ela exercitou a negligência. Ela poliu a madeira até ela brilhar vermelho intenso. Ela subiu a escada e limpou cada cristal no lustre até ele brilhar. Ela pôs a mesa não para um banquete fantasmagórico, mas para 3. Ela encontrou fina porcelana em um armário e a expôs. Silas entrou na sala 1 hora depois, atraído pelo barulho. Ele parou morto. A sala parecia viva. Rowan tinha encontrado velas e as acendido. O brilho quente suavizou os ângulos góticos duros da arquitetura. "Por que você está fazendo isso?" Silas perguntou suavemente. Ele caminhou para a cabeceira da mesa. "Meus filhos se alimentam de suplementos. Eu não como. Isso é uma performance para uma audiência que não existe." Rowan parou de polir uma colher. Ela se virou para ele. Ela tocou seu peito, então apontou para as cadeiras vazias. "A casa precisa ver você morar nela." Ela não escreveu. Ela a pantomimou, seus movimentos afiados e expressivos. "Você acha uma mesa posta para alistar?" Silas soltou uma risada seca, sem humor. "Ele está trazendo um membro do conselho. Eles estão vindo para avaliar minha aptidão como guardião. Se eles virem isso," ele gesticulou para a grandeza, "eles apenas verão um louco brincando de casinha." Ding-dong. O som da campainha foi como um tiro. Silas enrijeceu. Sua postura mudou instantaneamente. O pai cansado desapareceu, substituído pelo predador. Sua espinha se endireitou. Seu rosto tornou-se uma máscara de fria indiferença. "Fique fora da vista", ele ordenou Rowan. "A Lister não é gentil com humanos." Rowan assentiu e entrou nas sombras da entrada dos servos, mas ela não saiu. Ela observou. As portas abriram e 2 homens entraram. Um era baixo, calvo e nervoso. O membro do conselho, presumivelmente o outro, era alto, elegante e cheio de perfume caro e malícia. Alistair Vane. Ele parecia uma versão mais jovem, mais afiada e mais cruel de Silas. Silas, a voz de Alistair estava trovejante, falsa cordialidade pingando de cada sílaba. "E as pequenas feras se escondendo, eu assumo." "Eles estão em seus aposentos", Silas disse, sua voz fria. "O que você quer, Alistair?" "Apenas um check-in, primo. Apenas um check-in." Alistair caminhou pelo corredor, seus olhos escaneando a limpeza. Ele pausou. Ele passou um dedo ao longo do corrimão. Nenhuma poeira. Ele franziu a testa. "Eu vejo você contratou ajuda." Finalmente, embora eu duvide eles durem a noite, eles se moveram para a sala de jantar. Alistair parou quando ele viu a mesa. "Oh, meu!" Alistair zombou. "Brincando de humano estamos. Que pitoresco." "É hora do jantar," Silas mentiu suavemente. "É?" Alistair caminhou até a mesa. Ele pegou um prato de porcelana e o inspecionou. "E onde está a comida? Ou você planeja festejar a empregada?" Silas rosnou baixo em sua garganta. "Cuidado, Alistair. Eu estou apenas dizendo." "Silas, o conselho está preocupado. Você está isolado. As crianças são selvagens. A casa está desmoronando. A casa está impecável." Silas interrompeu. "Está?" Alistair sorriu maliciosamente. Ele alcançou em seu bolso e tirou um pequeno frasco de líquido vermelho. Ele o derramou na toalha de mesa branca imaculada que Rowan tinha acabado de passar. A mancha vermelha floresceu como uma ferida. "Ops, eu desajeitado. Olhe para essa bagunça, Silas."
Você não consegue nem manter uma mesa limpa. Como você pode manter um território? Rowan sentiu um flash de calor em seu peito. Aquela era sua toalha de mesa. As mãos de Silas se cerraram em punhos. Ele estava pronto para quebrar o pescoço de Alistair. Mas se ele o fizesse, ele perderia as crianças. Ele estava preso. Rowan saiu das sombras. Ela não olhou para Silas. Ela caminhou direto para a mesa. Ela carregava uma garrafa de água com gás e um pano limpo que ela tinha em seu avental. A sala ficou em silêncio. Alistair olhou para ela. Quem é esta? O rato mudo? Rowan o ignorou. Ela derramou o refrigerante na mancha, as bolhas efervescendo agressivamente. Ela deu batidinhas nela com movimentos praticados e forçados. Ela não estava apenas limpando uma mancha. Ela estava apagando o insulto de Alistair. Ela trabalhou com tanta intensidade que Alistair deu um passo para trás. Em segundos, a mancha tinha ido embora. Rowan olhou para Alistair. Ela segurou o pano sujo para cima, olhou para seu caro terno italiano, e por uma fração de segundo, pareceu que ela poderia limpar seu rosto com ele. Em vez disso, ela bateu o pano na mesa. Bang! Ela apontou para a porta. Alistair piscou. Com licença! Rowan apontou para a porta novamente. Seus olhos estavam em chamas. Ela então apontou para o chão. Meu chão. Meu chão limpo. E então de volta para a porta. Silas. Alistair gaguejou. Seu servo está me dispensando. Silas olhou para Rowan. Ele viu o fogo em seus olhos. Ele viu a maneira como ela defendeu sua casa quando ele não podia usar sua força. Um sorriso lento e genuíno se espalhou por seu rosto. Um sorriso terrivelmente bonito. Ela não é minha serva, Alistair, Silas disse suavemente. Ela é a gerente da propriedade. E eu acredito, ela acabou de dizer a você que você está rastreando lama no chão dela. Eu sairia. Ela pode ser muito irracional. Alistair olhou entre o imponente rei vampiro e a pequena e silenciosa mulher com um olhar de morte. A dinâmica de poder tinha mudado. O membro do conselho pareceu impressionado pela disciplina. Certo, Alistair rosnou, ajustando seu casaco. Nós voltaremos. Isso não acabou. Ele se virou e saiu marchando, o membro do conselho seguindo atrás. Quando a porta da frente bateu, a tensão na sala se desfez. Silas soltou um suspiro que ele tinha estado segurando por 10 anos. Ele se encostou levemente na mesa. Gerente da propriedade. Rowan levantou uma sobrancelha para ele. Silas olhou para ela. O violeta em seus olhos estava vívido agora, girando com emoção. Você me salvou de matá-lo. Se eu o tivesse matado, eu teria perdido tudo. Rowan pegou o pano sujo. Ela caminhou até Silas. Ele era alto, pairando sobre ela, mas ela não se sentiu pequena. Ela estendeu a mão e muito gentilmente escovou uma partícula de poeira de sua lapela preta. Foi um gesto íntimo, um gesto de esposa. Silas congelou. Ele podia ouvir o coração dela batendo. Estava calmo, firme. Rowan, ele sussurrou. Foi a primeira vez que ele usou o nome dela. Por que você não tem medo? Ela olhou para ele. Ela tocou sua têmpora. Eu tenho meus próprios fantasmas. Os seus são apenas mais barulhentos. Silas olhou para ela hipnotizado. Ele estendeu seus dedos frios pairando a centímetros de sua bochecha. Ele queria tocá-la para ver se ela era real ou apenas uma alucinação causada por sua solidão. Pai. A voz quebrou o feitiço. Ambos se viraram. Sarafina e Bram estavam de pé na porta. Eles estavam em seus pijamas. Sarafina estava segurando um ursinho de pelúcia surrado que parecia ter passado por uma guerra. O homem mau se foi? Bram perguntou. Sim, Silas disse, afastando-se de Rowan, limpando sua garganta. Ele se foi. Bom, Sarafina disse. Ela caminhou para a sala de jantar e sentou-se à mesa. Bram disse, a faxineira tem chocolate. Há algum restante? Silas olhou para Rowan. Rowan sorriu. Ela alcançou em seu bolso e tirou mais 2 barras. Ela as colocou nos finos pratos de porcelana. Bem, Silas disse, puxando uma cadeira,
e sentando-se à cabeceira da mesa. Eu suponho nós estamos jantando. Rowan sentou-se em frente a ele. Pela primeira vez em uma década, a sala de jantar de Blackwood Manor estava cheia. Não era uma família normal. Havia sangue na geladeira e uma mulher muda à mesa. Mas enquanto a tempestade aumentava lá fora, batendo nas janelas lá dentro pela primeira vez, estava quente. Mas enquanto Rowan observava Silas desembrulhar uma barra de chocolate com dedos desajeitados, desconhecidos, ela notou algo. Sua mão estava tremendo e em seu pulso, mal visível sob sua manga, estava uma marca preta. Parecia uma veia de tinta se espalhando por seu braço. A maldição não eram apenas sombras na biblioteca. Estava nele e estava se espalhando. As semanas que se seguiram foram um borrão de guerra doméstica. Rowan não estava apenas limpando uma casa a mais. Ela estava curando uma vida. Ela ensinou Bram como amarrar seus cadarços sem usar telecinese. Ela mostrou Sarafina como trançar cabelo sentada pacientemente enquanto as garras afiadas da garota acidentalmente engancharam na escova. Mas a sombra sobre a casa não estava se levantando. Estava se centrando em Silas. O rei vampiro estava morrendo. Rowan o encontrou uma terça-feira de manhã no Salarium. Ele estava caído em sua poltrona de couro. Um copo de substituto de sangue quebrou no chão. Sua pele, usualmente um branco mármore frio, estava agora translúcida, veiada com listras pretas raivosas que pulsavam como uma infecção viva. Ela correu para ele, derrubando seu esfregão. Ela tocou sua testa. Estava em chamas, impossível para um vampiro. Os olhos de Silas se agitaram abertos. Eles estavam nublados. Rowan, saia. Não é seguro. Rowan o ignorou. Ela verificou seu pulso. Estava errático. Isso não era uma maldição. Ela conhecia cheiros. Ela conhecia produtos químicos. Ela se inclinou perto do vidro quebrado no chão e cheirou. Por baixo do cheiro metálico de ferro, havia algo mais, um cheiro doce e arranhador, como amêndoa e lírios podres. Arsênico. Não, algo mágico. Ela mergulhou seu dedo no líquido derramado e o esfregou em um pedaço de papel de tornassol que ela mantinha em seu kit de limpeza para testar níveis de pH em soluções de limpeza. O papel ficou um verde neon violento veneno. Os olhos de Rowan se estreitaram. Ela não entrou em pânico. Ela ficou com raiva. Alguém estava envenenando-o. Alguém com acesso ao seu suprimento de comida. Ela ajudou Silas a se levantar. Ele era pesado, peso morto, mas ela alavancou seu corpo contra o dele, meio arrastando-o para seu quarto. Ela o deitou nos lençóis de seda preta e foi trabalhar. Não como médica, mas como faxineira. Ela precisava lavar o sistema. Ela preparou um banho frio. Ela o forçou a beber litros de água misturada com carvão ativado, um remédio de faxineira para toxinas absorvidas. Por 3 dias, ela não saiu de seu lado. Ela limpou o suor preto de sua testa. Ela cantarolava suas canções silenciosas, quando os sonhos febris o faziam debater-se e gritar sobre incêndios que não estavam lá. Na terceira noite, a febre quebrou. Silas acordou. As veias pretas tinham recuado. Ele olhou para Rowan, que estava dormindo na cadeira ao lado de sua cama, sua cabeça repousando no colchão, sua mão segurando a dele. Ele apertou a mão dela. Ela acordou instantaneamente. Você ficou, ele raspou. Rowan sentou-se, esfregando seus olhos. Ela alcançou seu bloco de notas na mesinha de cabeceira. Você precisava de manutenção. Silas riu, um som fraco, mas genuíno. É isso que eu sou para você? Um aparelho quebrado? Rowan olhou para ele. Ela traçou a linha de sua mandíbula com seus olhos. Então ela escreveu: Não, Mu. Você é a casa. Se a fundação racha, o telhado cai sobre as crianças. Silas olhou para o teto. A Listister tem que ser a Listister. Ele fornece os bancos de sangue para a propriedade. Ele tem me envenenado lentamente por meses para que quando o conselho vier, eu pareça incompetente. Louco. Rowan se levantou, seu rosto endureceu.
Ela foi até a porta, a trancou e então se virou de volta para ele. Ela pantomimou. Nós precisamos de prova. Eu não posso conseguir a prova dela. Silas disse amargamente. Eu não posso sair desta sala sem desmaiar. E o gala é em 2 dias. Se eu não aparecer, a Listister vence por padrão. Rowan caminhou até seu armário. Ela abriu as portas. Fileiras de ternos impecáveis e empoeirados pendiam lá. Ela tirou um smoking. Ela o jogou na cama. Então ela apontou para si mesma. Silas franziu a testa. Você quer ir ao gala? Rowan balançou a cabeça. Ela apontou para si mesma. Então fez um movimento de esfregar. Então apontou para o terno. Então para ele. Eu vou limpar a bagunça. Você só precisa ficar lá e parecer assustador. Ela ia se infiltrar na cadeia de suprimentos. Ela ia pegar Alice Tister em flagrante, mas primeiro ela tinha que preparar o Rei Vampiro para o baile. O gala do centenário foi realizado no Space Needle, alugado inteiramente para a noite. A elite do mundo sobrenatural estava lá. Lobisomens alfas em smokings, bruxas em vestidos de alta costura e a aristocracia vampira, parecendo entediada e perigosa. A Listister Vane estava no centro de tudo, segurando uma flauta de champanhe, parecendo triunfante. Ele já havia espalhado o boato de que Silas estava muito doente para vir. Silas estava inapto. Esta noite o conselho votaria para transferir a propriedade Vane e as crianças para Listister. Que tragédia! Listister estava dizendo a um ancião do conselho, Lord Sterling. Meu primo perdeu a cabeça. As crianças estão correndo soltas. Eu temo pela segurança delas. Você tem? A voz silenciou a sala. As portas do elevador deslizaram abertas. Silas Vane saiu. Ele parecia magnífico. Ele estava vestindo um smoking de veludo azul meia-noite que lhe caía como uma armadura. Seu cabelo estava penteado para trás, sua pele pálida e impecável. Ele não parecia doente. Ele parecia a morte encarnada, lindo e aterrorizante. E em seu braço, vestindo um vestido preto simples e deslumbrante que ela havia comprado em um brechó e ajustado ela mesma, estava Rowan. Ela não estava muda esta noite. Sua presença era alta. Ela caminhou com uma calma precisão, seus olhos escaneando a sala, não como uma convidada, mas como uma faxineira detectando sujeira. Silas, Listister, engasgou seu sorriso vacilando. Nós não esperávamos você. Claramente, Silas disse suavemente. Ele entrou na sala, a multidão se abrindo para ele. Você parece desapontado, primo. Você esperava fazer meu elogio fúnebre. Rowan apertou o braço de Silas. Ela podia sentir um tremor em seu músculo. O antídoto que ela havia montado deu-lhe força, mas era temporário. Eles tinham talvez 1 hora antes que ele desmaiasse novamente. Enquanto Silas distraía o conselho com brincadeiras espirituosas, Rowan se afastou. Ela não foi ao bar. Ela foi para a entrada de serviço. Ela encontrou a equipe de catering. Eles eram humanos, aterrorizados, mantendo suas cabeças baixas. Rowan se misturou perfeitamente. Ela pegou uma bandeja de copos vazios e fez seu caminho para a sala dos fundos, onde as bebidas especiais para os vampiros estavam sendo preparadas. E lá estava ele, não Listister, mas o assistente pessoal de Listister, um homem com cara de rato chamado Corbett. Ele estava pairando sobre uma caixa de bolsas de sangue marcadas com o brasão Vane. Ele segurava uma seringa. Rowan não ofegou. Ela não gritou. Ela tirou seu telefone. Ela apertou gravar. Ela o filmou injetando as bolsas. Ela o filmou colocando a seringa de volta em uma caixa monogramada com as iniciais de Alistair. Então ela colocou o telefone em seu sutiã. Ela olhou ao redor por uma arma. Ela viu um balde de esfregão. Perfeito. Corbett se virou, ouvindo um barulho. Quem está aí? Rowan saiu. Ela não tinha uma arma. Ela tinha uma garrafa de desengordurante de força industrial em uma mão e um pano na outra. Saia!
Corbett sibilou, mostrando suas presas. Nenhum humano aqui atrás. Rowan borrifou o desengordurante diretamente em seus olhos. Corbett gritou, arranhando seu rosto. O químico queimou como água benta. Rowan não hesitou. Ela chutou seus joelhos para fora de debaixo dele. E enquanto ele caía, ela enfiou o pano sujo em sua boca para silenciá-lo. Ela pegou a caixa de sangue contaminado e a caixa da seringa. Ela marchou de volta para o salão de baile. A hora acabou. Silas estava cambaleando. Alistair viu. Olhe para ele! Alistair gritou apontando. Ele mal consegue ficar de pé. Ele está intoxicado. Ele é uma desgraça para nossa linhagem. Silas tropeçou. A multidão murmurou. Lord Sterling deu um passo à frente, parecendo grave. Silas, talvez você devesse sentar. Ele precisa ser removido. Alistair gritou. Para o bem das crianças. Rowan bateu a caixa na mesa central. Estrondo. Copos de cristal quebraram. A sala ficou em silêncio mortal. Rowan ficou no centro da bagunça. Ela apontou para Alistair. Então ela apontou para a caixa. Ela tirou a caixa da seringa. Ela a abriu. Ela a segurou para Lord Sterling ver. Então ela tirou seu telefone e apertou play, projetando o vídeo na grande tela inteligente na parede. Ela tinha hackeado a conexão Bluetooth minutos atrás. Nunca subestime uma mulher que sabe como consertar o Wi-Fi. A sala assistiu horrorizada enquanto o assistente de Alistair envenenava o suprimento. O rosto de Alistair ficou branco, então vermelho. Ela falsificou. Alistair guinchou. Aquela imundície humana falsificou. Ele avançou em Rowan. Silas se moveu. Ele não tropeçou desta vez. A raiva deu-lhe um surto de adrenalina. Ele pegou Alistair pela garganta no ar, jogando-o no chão com força suficiente para rachar a fundação de concreto do Space Needle. Não, Silas sussurrou, seus olhos brilhando violeta. Toque o staff. O conselho prendeu Alistair no local. Mas Alistair Vane não era um homem que caía sem queimar a casa. Enquanto os guardas o arrastavam, ele sorriu. Um sorriso sangrento e irregular. Você acha que venceu? Ele sibilou. Verifique o berçário, Silas. Verifique a casa. Rowan congelou. As crianças. Silas soltou Alistair. O que você fez? Eu sabia você poderia sobreviver ao veneno. Alistair riu. Então eu contratei um mecanismo de segurança, uma equipe de limpeza própria. Eles estão em Blackwood Manor agora, e eles não usam esfregões, eles usam fogo. Silas rugiu. Ele agarrou Rowan e eles correram para a Brida. Eles voltaram para a mansão a 120 feet mph. Rowan dirigiu. Silas estava muito fraco da queda de adrenalina. Quando eles dobraram a falésia, eles viram fumaça. Fumaça preta espessa ondulando da ala oeste. O berçário. Bram Sarafina! Silas gritou, arrancando a porta do carro antes mesmo ele parasse. Ele correu para a casa em chamas. Rowan estava bem atrás dele. Ela puxou sua camisa para cima sobre sua boca. O calor era intenso. Pai. O grito veio da biblioteca. Eles correram através da fumaça. As portas da biblioteca estavam barricadas por fora com móveis pesados. Os mercenários de Alistair os tinham prendido. Silas se jogou contra a porta. Tum! Ela não cedeu. Ela estava reforçada com barras de prata, à prova de vampiro. Ele queimou suas mãos tentando tocá-la. Ele caiu para trás, tossindo. Eu não posso. Silas engasgou. A prata. Rowan olhou para a porta. Ela olhou para a pesada mesa de carvalho. Ela olhou para o lustre acima da barricada. Ela não tinha superforça. Ela tinha física. Ela pegou um machado de incêndio do armário na parede no corredor. Ela não balançou na porta. Ela correu para a parede lateral, onde um elevador de serviço mudo, um velho elevador de serviço para comida, corria atrás da biblioteca. Era minúsculo, pequeno demais para um homem. Rowan olhou para Silas. Ela apontou para o elevador de serviço mudo. Você vai queimar, Silas disse, seus olhos arregalados de terror. Rowan não ouviu.
Ela escalou para o pequeno poço cheio de fuligem. Ela subiu pelas cordas e, ignorando o calor que empolava suas mãos, ela escalou passando o fogo, tossindo seus olhos lacrimejando. Ela alcançou a ventilação da biblioteca. Ela chutou a grade para fora e caiu na sala. A biblioteca estava cheia de fumaça. Bram e Sarafina estavam aninhados no canto, cercados pelas sombras da casa que estavam tentando protegê-los das chamas. "Rowan!" Bram gritou, correndo para ela. Ela o abraçou apertado por um segundo. Então ela se levantou. Ela correu para as portas barricadas. Ela não podia mover os móveis por dentro, mas ela viu o problema. Os mercenários tinham encaixado uma cadeira sob a maçaneta. Ela chutou a perna da cadeira. 2 vezes ela quebrou. Ela jogou a tranca. Silas push. Ela não podia gritar, mas ela bateu na porta 3 vezes seu sinal. Do outro lado, Silas ouviu o ritmo. Ele convocou cada última gota de sua força antiga e puxou. As portas se abriram. Silas correu, pegando as 2 crianças em seus braços. Ele olhou para Rowan. "Venha." O teto gemeu. Uma viga em chamas rachou diretamente acima deles. Rowan olhou para cima. Ela empurrou Ai e as crianças para frente para o corredor. A viga caiu. "Rowan!" Silas gritou. A viga caiu entre eles, bloqueando a porta com uma parede de fogo. Rowan estava presa na biblioteca em chamas. Silas entregou as crianças às equipes de bombeiros que chegavam do lado de fora e se virou para voltar. "Não, eu tenho que pegar um senhor, você não pode." Um bombeiro o segurou. "O telhado está caindo dentro do inferno." Rowan tossiu. Ela estava no chão. O calor era insuportável. Ela olhou ao redor. O fogo estava consumindo os livros. Ela rastejou em direção à janela. Era uma queda livre para as falésias abaixo. Ela olhou para a escrivaninha, o vaso de água. Ela molhou seu lenço na água e o amarrou em seu rosto. Ela não ia morrer aqui. Ela tinha contas a pagar. Ela pegou as pesadas cortinas de veludo e as arrancou. Ela as amarrou no radiador. Ela jogou a corda improvisada pela janela. Ela escalou para fora exatamente quando o chão da biblioteca desabou no porão. Ela balançou sobre o abismo, o vento chicoteando seu uniforme queimado. Seu aperto escorregou. Uma mão agarrou seu pulso, uma mão fria, forte, branca como mármore. Silas estava pendurado na janela do andar de baixo. Ele tinha descido pelo lado de fora da casa, desafiando o sol que estava apenas começando a espiar no horizonte, queimando sua pele. "Eu te peguei", ele disse, seu rosto empolando na luz do sol. "Eu te peguei." Ele a puxou para dentro. Eles caíram no chão do quarto de hóspedes, a salvo do fogo, ofegantes, cobertos de fuligem e cinzas. Rowan olhou para ele. Seu rosto estava queimado do sol. Ele parecia terrível. Ela estendeu a mão e tocou sua bochecha. Ela sorriu. "Você é uma bagunça", ela sinalizou. Silas riu, um som que se transformou em um soluço. Ele a puxou para seu peito e a segurou como se ela fosse a única coisa preciosa no mundo. 3 meses tinham passado desde o incêndio, e as cicatrizes em Blackwood Manor estavam finalmente começando a desaparecer. Os restos esqueléticos carbonizados da biblioteca tinham sido removidos, substituídos pelo barulho rítmico de martelos e o zumbido de feridas de poder. Andaimes abraçavam a ala oeste como uma tala em um membro em cicatrização. Por anos, os únicos sons que flutuavam da propriedade eram os uivos lamentosos do vento ou os gritos aterrorizados de funcionários em fuga. Agora as falésias ecoavam com os sons da reconstrução. A escuridão que tinha sufocado a propriedade, a melancolia sobrenatural que a depressão de Silas e a maldição de Alistair tinham manifestado tinha se levantado. As pesadas cortinas de veludo que uma vez bloqueavam cada fóton de luz tinham sido puxadas para baixo. Em seu lugar, a luz do sol, fraca mas persistente, fluía através das altas janelas arqueadas, iluminando poeira que não eram mais inimigos a serem combatidos, mas simplesmente parte de um lar vivido. Na cozinha, a transformação era mais evidente. O aço inoxidável, antes frio e clínico como um necrotério,
estava agora coberto pelos detritos caóticos da vida doméstica. Bram sentou-se no balcão da ilha, suas pernas chutando ritmicamente contra os armários. Ele não estava pendurado no teto. Ele não estava ameaçando beber o sangue de ninguém. Ele estava mastigando a ponta de um lápis amarelo, olhando para uma folha de exercícios com um olhar de profunda pavor existencial. Eu não entendo, Bram gemeu batendo sua testa contra o granito. Por que o trem sai de Chicago às 4h da tarde? Quem se importa? Eu poderia simplesmente voar até lá e comer o condutor. Você não pode comer o condutor, Bram. É contra as novas regras da casa. Regra número 4. Sem lanches não autorizados em funcionários públicos. Sarafina entrou na sala, abrindo a geladeira. A mudança na criança Vane mais velha foi talvez a mais chocante. Longe estavam os vestidos de manhã vitorianos e o cabelo que parecia um ninho de pássaro. Ela estava vestindo um par de jeans desbotados e uma camiseta vintage de banda de rock que Rowan a tinha ajudado a escolher online. Suas unhas afiadas estavam pintadas de um rosa brilhante e alegre, um contraste marcante com as garras letais que ela havia brandido apenas meses atrás. Ela pegou uma garrafa de substituto de sangue sintético, agora armazenada bem ao lado do suco de laranja e leite, e deu um gole. Além disso, Sarafina acrescentou, limpando sua boca. Rowan diz que matemática é importante. Ajuda você a calcular quanto dar de gorjeta ou quanta trajetória você precisa para jogar um goblin para fora de uma janela. Eu odeio matemática, Bram resmungou, seus olhos vermelhos piscando brevemente antes de se acalmarem para um marrom sombrio. Eu queria que a biblioteca não tivesse queimado. Eu aposto que havia um livro lá que apenas lhe dava as respostas. Foco. Uma voz profunda ressoou da porta. Silas Vane entrou na cozinha. Ele não deslizava com o silêncio predatório de um caçador mais. Ele caminhava com os passos pesados e contentes de um homem que estava em casa. A mudança no rei vampiro era física. A pele de alabastro, que tinha sido translúcida com doença, estava agora corada com vitalidade. Os anéis violetas em seus olhos não estavam mais girando com loucura, mas brilhavam com uma luz de ametista constante. Ele não estava usando sua armadura de ternos rígidos e golas altas. Ele vestia um suéter de malha carvão com as mangas arregaçadas, revelando antebraços que estavam livres das veias amaldiçoadas pretas. Ele parecia mais jovem. Ele parecia mais leve. O conselho está chegando em 20 minutos, Silas disse, verificando o relógio em seu pulso. Bram guardou a lição de casa. Sarafina, por favor, me diga, você não deixou a tampa de seu caixão aberta. É um risco de tropeço. Está fechada, pai. Sarafina revirou os olhos, mas ela sorriu. Era um sorriso genuíno, um que alcançou seus olhos. Bom, Silas exalou, encostando-se no balcão. Ele passou a mão pelo cabelo. Esta é a inspeção final. Se eles virem nós estamos funcionando como uma unidade normal, a liberdade condicional termina. A Leicester fica nas celas escuras e nós continuamos vivendo. Ele olhou para a porta dos fundos, seu olhar suavizando, sua ansiedade aumentando por uma razão inteiramente diferente. Onde ela está? Ele perguntou baixinho. Jardim. Bram apontou com seu lápis. A porta dos fundos rangeu aberta e Rowan entrou. Ela trouxe o cheiro de chuva e terra molhada com ela. Ela estava carregando uma cesta de vime transbordando com alecrim fresco, hortelã e lavanda selvagem que ela tinha coachado do solo negligenciado da estufa. Ela parou na porta, limpando suas botas no tapete. Ela não estava usando o uniforme cinza sem forma da Pristine Polish mais. Aquele uniforme tinha queimado na biblioteca, um sacrifício que ela estava feliz em fazer. Hoje ela usava um vestido azul marinho macio que apertava na cintura, simples mas elegante. Seu cabelo não estava puxado para trás em um coque severo que induzia dor de cabeça. Ele caía solto ao redor de seus ombros, suavizando os ângulos afiados de seu rosto. Rowan olhou para os três,
o poderoso vampiro, o menino amuado e a adolescente, e sentiu um calor em seu peito que não tinha nada a ver com o sistema de aquecimento que ela tinha consertado. Você está atrasada, Silas disse, embora seu tom estivesse desprovido de qualquer repreensão. Era provocador. A gerente não pode estar atrasada para sua própria avaliação de desempenho. Rowan colocou a cesta na ilha. Ela limpou suas mãos da sujeira grudada em seus dedos. Ela olhou para Silas, seus olhos brilhantes e comunicativos. Eu estava cavando. Ela sinalizou seus movimentos fluidos e praticados. As raízes vão fundo. Silas observou suas mãos. Ele tinha aprendido a língua dela nos últimos 3 meses, tratando cada gesto com a mesma reverência que ele usava para tratar pergaminhos antigos. O conselho quer saber. Silas começou sua voz caindo uma oitava, tornando-se sério. Eles querem saber se o arranjo é permanente. Eles veem você como a estabilizadora, o elemento humano que mantém os monstros sob controle. Ele deu um passo em direção a ela, ignorando as crianças os observando como se fosse um reality show. Mas eu preciso saber, Silas sussurrou, parando a centímetros dela. Não para o conselho. Para mim, você consertou a casa, Rowan. A maldição se foi. As crianças estão seguras. O contrato. Tecnicamente, o contrato está cumprido. Você poderia ir. Você poderia pegar seu pagamento e nunca mais olhar para um vampiro. A cozinha ficou em silêncio. Até o zumbido da geladeira pareceu pausar. Bram parou de mastigar seu lápis. Sarafina prendeu a respiração. Era o medo que tinha estado corroendo Silas por semanas. Ele era uma criatura das trevas. Ela era uma criatura de luz e ordem. Por que ela ficaria em uma casa que quase a tinha matado? Rowan olhou para ele. Ela viu a vulnerabilidade nos olhos de um homem que podia esmagar aço com suas próprias mãos. Ela alcançou em seu bolso, mas em vez de seu bloco de notas, ela tirou um pedaço de papel que ela tinha encontrado mais cedo naquela manhã em seu estudo. Estava enterrado sob contas e tratados, um pedido de licença de casamento preenchido na elegante caligrafia de Silas, mas deixado sem assinar, escondido porque ele estava com muito medo de perguntar. Ela colocou o papel no balcão entre eles. Silas olhou para ele. Sua respiração engasgou. Rowan, eu... Rowan levantou uma mão para impedi-lo. Ela respirou fundo. Ela fechou os olhos. Ela pensou sobre o silêncio. Por 20 anos, o silêncio tinha sido sua parede. Ele mantinha as pessoas fora. Ele a mantinha segura. Mas paredes, ela tinha aprendido enquanto limpava esta casa, eram apenas coisas que prendiam fumaça e fogo. Paredes precisavam de portas. Ela abriu sua boca. Sua garganta parecia seca como um motor que não tinha sido ligado em décadas. Os músculos estavam tensos, atrofiados pelo desuso. Ela engoliu, lutando contra o bloqueio psicológico que tinha mantido sua língua cativa desde ela tinha 6 anos de idade. Ela olhou para Silas. Ela queria que ele a ouvisse. Eu? O som era pequeno, era enferrujado, estalando como folhas secas sob os pés. Mas estava lá. Silas congelou. Ele olhou para ela como se ela tivesse acabado de crescer asas. Bram soltou seu lápis. Sarafina engasgou, suas mãos voando para sua boca. Os olhos de Rowan lacrimejaram com o esforço. Ela empurrou através do atrito em sua garganta. Eu desisto. Ela raspou, sua voz ganhando uma fração mais de força, rouca e profunda. O rosto de Silas caiu desolado. Você desiste. Os lábios de Rowan se curvaram para cima. Uma luz travessa dançou em seus olhos. Ela tocou a licença de casamento no balcão com seu dedo sujo. Ela forçou o ar para fora, moldando as palavras cuidadosamente. Quero uma promoção? O silêncio que se seguiu durou exatamente 1 segundo. Então Silas riu. Era um som de puro alívio não adulterado, um rugido alegre que balançou o cristal recém-polido nos armários. Ele não se importava com o conselho. Ele não se importava com sua força ou sua dignidade. Ele avançou,
pegando Rowan em seus braços. Ele a levantou do chão, girando-a enquanto ela enterrava seu rosto em seu pescoço, rindo uma risada silenciosa e trêmula que vibrava contra seu peito. Feito! Silas prometeu, sua voz grossa de emoção. Ele a colocou no chão, mas não soltou, emoldurando seu rosto com suas mãos. Considere feito. Você comanda esta casa, Rowan. Você me comanda. Melhor contratação que eu já fiz. Vocês pais. Bram gemeu, cobrindo os olhos, embora ele estivesse sorrindo loucamente. Finalmente, Sarafina suspirou, pegando a cesta de ervas. Isso significa que podemos ter um bolo de casamento? Eu vi um na TV. Rowan encostou sua testa no peito de Silas. Ela não precisava falar novamente. Ele entendeu. Ela não era mais apenas a faxineira. Ela era a rainha do castelo. Fora os pesados portões de ferro da propriedade estavam abertos. Os ameaçadores gárgulas que empoleiravam nos pilares pareciam menos assustadores no sol da tarde. E lá, anexada à pedra, estava a velha placa de latão que dizia Blackwood Manor. Mas alguém, provavelmente Bram, a julgar pelo rabisco, tinha pegado um marcador permanente e adicionado uma nota no fundo. Sob nova gestão, nenhum fantasma permitido. Por favor, limpe seus pés. E pela primeira vez na história, o sol pairava sobre a propriedade Vain, quente e dourado, e ninguém queimou. Os monstros tinham sido domados não por uma estaca ou um feitiço, mas por uma mulher que simplesmente se recusou a deixá-los viver em uma bagunça. E foi assim que uma faxineira silenciosa esfregou uma maldição e poliu os corações de uma família de monstros. Rowan não precisava de magia ou espadas. Ela apenas precisava de resiliência, um pouco de chocolate e a coragem de enfrentar a bagunça que ninguém mais queria tocar. Se você gostou desta história de romance, reviravoltas e doce vingança, por favor, clique no botão curtir. Isso realmente ajuda o canal a crescer. O que você faria se fosse contratado para limpar o castelo de um vampiro? Deixe-me saber nos comentários abaixo. E não se esqueça de se inscrever e clicar no sino para nunca perder uma história. Vejo você no